Vamos agora, irmãos, passar para a nossa pregação. Abra sua Bíblia aí, por gentileza, em João, capítulo 4. Deixa aí abertinho já em João, capítulo 4. Já vai ser colocado aqui a apresentação para a gente. João, capítulo 4. Nós vamos ler daqui a pouquinho, a partir do verso 43. Deixa aí preparadinho a sua Bíblia, no verso 43, mas daqui a pouco a gente vai ler, mas pode colocar aí já a apresentação. Irmãos, estamos na nossa segunda mensagem da série Milagres. Os sinais da fé. Deixa eu só trazer isso aqui um pouquinho para cá. Melhor. Milagres. Os sinais da fé. Realmente. Mas antes de qualquer coisa, vamos orar, né? É importante a gente sempre pedir a orientação do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor esteja agora nos guiando e falando conosco através da sua palavra. Nós queremos ouvir a sua doce voz, uma voz que nos guia, uma voz que nos conforta, às vezes nos desafia, mas sempre nos leva a um caminho muito melhor. Fala conosco, Pai, nesta noite, e que nós possamos sair daqui transformados pelo poder da sua palavra. É o que nós pedimos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, então, segunda mensagem da série Milagres. Como, às vezes eu falo para os irmãos, eu acho que é sempre importante, se você não tem o costume, às vezes trazer caderno, anotar, porque nós estamos trabalhando um tema que é fundamental para os dias de hoje. Uma das características do nosso país é que o nosso país é um país extremamente místico, né? Opa, isso aqui, será que está? Oh, não, essa aqui é da semana passada. Só acertar aqui, que eu acho que essa aqui colocaram da semana passada, irmão. Só, é que na próxima vez eu vou colocar uma referenciazinha na frente. Então, vamos acertar, porque a imagem de capa é a mesma. Então, nós estamos aqui num país que é extremamente místico. As pessoas buscam a todo momento milagres. Buscam o contato com o sobrenatural. Querem coisas fantásticas aconteçam. Eu às vezes fico impressionado, né? Principalmente na TV aberta, quando você começa a assistir ali os programas, porque tem muitos programas ali de igrejas evangélicas, conforme quanta ênfase tem nos milagres, né? Milagres, 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 milagres. E realmente, né? Nós temos um país que clama por milagres. As pessoas gostam de ver milagres acontecendo. E aí você fala assim, mas será que é só hoje que as pessoas pensam que
que querem ver milagres, a gente vai perceber na história, não, pelo contrário, as pessoas sempre vão gostar de milagres. E o interessante é que pensar em milagres, independente de serem cristãos, né, em igreja cristã ou não, as pessoas gostam de ver são os milagres. Né? Porque tem outras religiões que não são cristãs, mas se tiver milagre acontecendo, lá vai estar cheio de gente também. Né? Haja vista aí João de Deus, que de Deus não tinha nada. Né? Lá era cheio, né? Também. Mas uma coisa que a gente percebe é que nem sempre os milagres e sinais visíveis são a melhor forma de fazer com que as pessoas cresçam ou que elas cheguem na fé. Mas o que eu percebo, principalmente nas igrejas evangélicas, e aí você pode fazer o seu juízo, mas eu vejo isso muito, é que elas utilizam os milagres ou os sinais como um meio de propaganda para trazer pessoas para as igrejas. Grande campanha dos milagres. Né? Venha hoje, né, que hoje você vai receber os seus milagres. Então, o milagre é uma forma de atrair, de encher, né, de trazer multidões para a igreja. Então, uma forma de você fazer com que as pessoas venham. E realmente, né, nesse ponto nós temos que concordar, né, milagres trazem pessoas, enchem realmente lugares, sem dúvida nenhuma. Né, se tem muitos milagres, se acontecem muitos sinais ali, vai encher, sem dúvida nenhuma. Mas eu sempre fico... Mas aí, sempre vem a dúvida, né? Os milagres... milagres, quando acontecem e abençoam as pessoas, isso aí é bom, não estou questionando isso, tá? Mas o milagre, ele é bom para a fé da pessoa? Sempre tem um questionamento em relação a isso. E eu queria trazer um texto de João que visa desafiar a nossa religiosidade a respeito dos milagres. E esse texto que desafia a nossa religiosidade está exatamente no segundo milagre relatado por João. Lembrando que nesta série Milagres, nós vamos falar dos milagres que estão registrados no livro de João, no Evangelho de João. Esse Evangelho que registra ali 7 milagres de Jesus, milagres escolhidos a dedo por João para trazer ensinos específicos. E eu gostaria de mergulhar nesse milagre, que ele é tão especial. E o que é legal nesse milagre é que nós estamos num mês que nós comemoramos o Dia dos Pais. E justamente nesse mês nós vamos começar a falar de um milagre que aconteceu a pedido de um pai. Vamos ler lá, João, capítulo 4. Verso 43. Vamos ler até o 54. Pode trocar e colocar o texto, por gentileza. Passados 2 dias, Jesus saiu dali e foi para a Galileia, porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam porque viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Jesus foi outra vez para Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus
tinha vindo da Judéia para a Galiléia, foi até ele e pediu que fosse curar o seu filho, que estava morrendo. Então Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que meu filho morra. Jesus respondeu: vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. Então perguntou a que horas o seu filho havia se sentido melhor. Informaram: ontem, à 1h a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele: o seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram. Este foi o segundo sinal que Jesus fez, depois de ir da Judéia para a Galiléia. Então nós vamos falar, irmãos, deste milagre aqui, ó. Assim que eu conseguir passar. Aí. A cura do filho de um oficial do rei. A cura do filho de um oficial do rei. Esse texto, ele começa de uma maneira bem interessante. Por quê? Jesus, ele estava voltando para a Galiléia. Olha só, ele foi para Jerusalém, passou um tempo ali da festa, provavelmente da Páscoa, e voltou para a Galiléia. Mas quando ele estava voltando para a Galiléia, ele tinha um propósito ao voltar para a Galiléia. E esse propósito está expresso lá no verso 44, que ele diz: porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Ou seja, ele estava indo para uma terra que ele não tinha honra. Mas o interessante desse texto é que quando ele chega ali na Galiléia, ele é muito bem recebido. Os galileus tinham visto tudo que Jesus tinha feito lá em Jerusalém. E então, quando Jesus chegou, eles receberam ele muito bem, né, com muita reverência. Não, vem cá, Jesus, pode ficar aqui, beleza, muito bom que você voltou para cá, né? E isso foi bom, é bom que você voltou, é bênção ter você por aqui, Jesus. Mas aí fica uma dúvida. Por que Jesus não estava recebendo a honra devida ali na Galiléia? Se os galileus estavam recebendo Jesus com tanto cuidado, com tanto amor ali, né? Ele estava sendo bem recebido. Isso é uma dúvida. João coloca aquilo ali, e é isso que ele está querendo explicar nesse texto. Que apesar de Jesus estar sendo recebido ali na Galiléia, ali não era um lugar onde ele estava recebendo a honra que ele deveria receber. Os galileus conheciam Jesus. Os galileus sabiam da pregação de Jesus, sabiam do que ele poderia, até dos sinais que ele poderia fazer, dos milagres que ele poderia fazer. Mas ainda não estavam dando a honra que ele deveria. E aí é o que a gente precisa entender, e é isso que João vai começar a explicar nesse texto.
O interessante desse texto, irmãos, e vai ser bastante a tônica desta pregação, desta pregação e das outras, é que muitas vezes, quando escuto pregações a respeito de João, como essa pregação, a pregação da semana passada, normalmente os pregadores gostam de focar nas pessoas. Na semana passada, foca no casamento, foca nos noivos, foca na festa. Na pregação de hoje, foca no Pai, foca na multidão. Mas João, ele está falando de outra coisa, ele está focando em Jesus. E a ideia aqui é a gente deixar sempre o foco em Jesus. Eu vou falar do que está acontecendo, mas não percam o foco de Jesus. Um pedido de um pai desesperado. Jesus entrou na Galileia. Na hora que ele entrou na Galileia, ele foi para um vilarejo que ele já conhecia. A Galileia é uma região, e essa região tem várias cidades, né? Dentre elas, nesse texto são citadas duas: Caná da Galileia, que é um vilarejo, e Cafarnaum, que é uma outra cidade, também dessa região da Galileia. O rei desta região, o governador romano desta região, era um rei, mas não era um rei judeu. Era um rei, né, subordinado aos romanos. O rei dessa região era o Herodes Antipas. Então aqui o texto vai falar de um rei, mas esse aqui então não é um rei, não é o imperador romano, não é ele. Ele vai falar de um rei que é o Herodes, que é um rei vassalo dos romanos. E aí, Jesus vai para Caná da Galileia. Quando ele chega lá em Caná, um servo do rei escuta que Jesus estava lá, e ele vai direto para Jesus, porque ele estava desesperado. Pensa assim, irmãos, 2000 anos atrás a medicina era daquele jeito. Se a medicina hoje, com o SUS, a gente já passa perrengue, imagina há 2000 anos atrás. Como que era? Que não tinha nem SUS. Não tinha, os remédios eram, mas não tinha remédios, né? Assim, era uma coisa muito restrita. Então, tinha um pai com um filho doente, com febre, muito doente. O filho estava para morrer. Na hora que ele ficou sabendo de Jesus, ele foi lá atrás de Jesus. Detalhe importante. Fala que esse homem era servo do rei. Muito possivelmente esse homem não era um judeu. Naquela região da Galileia tinham muitos judeus. Ela era habitada a maior parte da população era judia, mas aquele homem possivelmente ele não era judeu. Então era um estrangeiro que estava vindo falar com Jesus. E esse homem ainda ele era servo de quem? Do rei Herodes Antipas. E ele estava ali em Caná da Galileia, mas ele não morava ali em Caná da Galileia, ele morava em uma outra cidade. Ele morava em Cafarnaum. Cafarnaum ficava a mais ou menos 30 quilômetros de Caná da Galileia. 30 quilômetros para a gente, você pensa assim, beleza, 30 quilômetros é rapidinho. Eu moro a mais ou menos 30 quilômetros daqui, né? Meia horinha chega lá. Só que a gente está falando de 2000 anos atrás, de carro, né? 30 quilômetros, rapidinho. 2000 anos atrás, quanto tempo que leva para você atravessar 30 quilômetros a pé? Um dia. Então, o filho dele estava a um dia de distância, né, da onde Jesus estava. Então, ele vai falar com Jesus, e quando ele vai falar com Jesus e pede para Jesus ir para a casa dele, não é que ele está falando assim, vai para minha casa que está aqui do lado, tá? Ele vai para ir para a casa dele, mas Jesus vai ter que caminhar tipo um dia, tá? Não é um negocinho ali do lado. Só para vocês terem uma ideia do contexto, né? Está meio longe. E o interessante é ver a forma que esse homem,
ele chega em Jesus. Ele foi até, lá no verso 47, foi até ele e pediu que fosse curar o seu filho que estava morrendo. Ele foi pedir para que Jesus fosse curar o seu filho que estava morrendo, estava com febre. Né? Ele estava a um dia de distância. Ele estava em Caná, ele foi implorar para Jesus, Jesus, vem comigo. Né? Nós vamos lá andar 30 quilômetros, é meio longinho, né? Mas rapidinho a gente chega. Amanhã à tarde a gente chega. Era mais ou menos 1h da tarde. Amanhã a gente chega. Mas vamos lá comigo. Eu arranjo uns cavalos daqui, a gente vai, né? Talvez a gente chegue até ainda hoje. Para você chegar lá, falar com o meu filho. Um estrangeiro. Isso mostra a extensão da pregação de Jesus, que já estava se espalhando. Não estava somente no meio dos judeus, mas já estava alcançando pessoas fora. Né? Os estrangeiros estavam sendo alcançados pela pregação de Jesus. E quando Jesus está falando com esse homem, lembra que quando Jesus está caminhando, principalmente quando ele está naquela região da Galileia, as pessoas já conheciam Jesus nessa época. O que acontecia quando Jesus estava andando? Sempre tinha gente atrás dele. Por quê? Porque eles queriam saber dos milagres. Jesus, ele curava. Jesus, ele ensinava. Então era legal ir atrás de Jesus. Eles também, a gente está pensando aqui numa sociedade que é uma sociedade mais agrícola. Então as pessoas às vezes poderiam parar 1 dia, 2 sem ficar trabalhando. Não tinha muito problema de ficar 1 dia ou 2 sem trabalhar. Não é que nem hoje que a gente tem que trabalhar todos os dias. Às vezes se você plantou hoje, às vezes tem que esperar 3, 4 meses, né? Até crescer para você colher. Então você tem um tempinho. Então você poderia até seguir Jesus sem ter muito problema. Então a gente tem que pensar que os tempos são diferentes. Né? Então por isso que as pessoas seguiam também Jesus. Tem esse contexto. Então tinham pessoas seguindo Jesus. Então eu imagino nessa situação, quando ele chegou ali para falar, tinha outras pessoas escutando e vendo aquela situação. Mas, quando ele foi falar com Jesus, o que Jesus fala? Jesus trata aquele homem com carinho, com amor. A primeira palavra de Jesus é um pouquinho mais dura. Passa para mim, por favor. Foi. Jesus, a primeira coisa que ele fala, Jesus repreende aquele homem, não somente aquele homem, pela sua falta de fé. Olha só o que Jesus fala. Né? Então Jesus lhe disse, falou para o homem, mas ele falou no plural. Se vocês não virem os sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. Olha, ele está falando para o homem, mas ele está falando no plural. Ele está falando só para o homem? Não, ele está falando para quem estava ouvindo. Se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. As pessoas estavam ali seguindo Jesus, né? Elas criam que existiam milagres, mas as pessoas não estavam crendo. Vocês estão percebendo que tem alguma coisa que está ali, não está encaixando? Jesus faz milagres, todo mundo sabe disso. Mas as pessoas não estavam crendo. Tinha milagre, mas não tinha fé. Os milagres não significam exatamente aumento de fé. E está exatamente nesse ponto o problema da desonra, que Jesus fala, né? Não crer é igual a desonrar Jesus.
As pessoas, elas viam os milagres, mas elas não criam. Elas não criam nos milagres? Lógico que elas criam nos milagres. Elas estavam atrás dos milagres. Elas gostavam de ver o show. Quem não gosta de ver? Você tem lá uma pessoa doente, orou, ficou curada. Maravilha, você vibra. É legal ou não é legal de ver? Você acha ruim? Não, todo mundo acha legal. Às vezes você quer um milagre para você mesmo. Às vezes é você que está doente. Ela assim, não, eu quero ser curado. Não, beleza, então eu vou lá para Jesus. Beleza, então você vai. E você vai, chega lá e fala assim, Jesus, eu quero ser curado. Mas isso ainda tem um problema. As pessoas ainda não estavam crendo. Não estavam crendo em quê? Elas não estavam crendo que Jesus era o Messias. As pessoas não estavam crendo que Jesus era o Salvador. Então, por mais que Jesus fizesse milagres, isso não estava gerando nelas uma fé que levava à salvação. E era isso que estava causando a desonra para Jesus. Por isso que era um profeta sem honra nas suas terras. Jesus não estava sendo crido como ele deveria ser crido. Jesus não é um novo Elias. Jesus não é um novo Eliseu. Ele não era um profeta. Jesus, ele é o Salvador. E as pessoas às vezes não faziam essa conexão. E isso era o grande problema. E isso era o grande problema. Então daí que nós temos o que Jesus faz. Jesus, ele confronta o tipo de fé que depende de sinais visíveis. Ele vem confrontar essa fé que depende de sinais visíveis. Por que confrontar essa fé? Porque essa fé é uma fé fraca e limitada. Fé que necessita ver milagres acontecerem. É uma fé fraca e limitada. Inclusive, o próprio homem que pediu para que Jesus fosse curar o seu filho, tinha esta fé. Uma fé fraca e limitada. Fraca, porque ele pensava que tinha que levar Jesus até a sua casa para que ele curasse. Não, ele tem que ir na minha casa para colocar a mão no meu filho. Ele tem que ir na minha casa para orar por ele. Talvez ele vá na minha casa, sei lá, ele vai fazer um... dar um pulinho, dar 2 voltinhas e o menino vai estar curado. Não sei, mas ele tem que ir lá. Ele tem que estar presente. É uma fé fraca. E cá entre nós, quantas vezes a gente também não padece dessa fé fraca, deixa eu pedir para o irmão orar por mim, porque aquela oração é mais forte que a minha. Fézinha fraca, irmão? Fé fraca. Outra coisa, fé limitada. A fé também daquele homem, como a das outras pessoas que estavam ao redor, escutando o que Jesus estava falando, era uma fé limitada, porque era uma fé que se restringia a uma cura que iria acontecer somente no tempo. Ele queria uma cura que iria acontecer naquele momento. E acabou, a curou. Depois o que acontece? Você cura uma pessoa... Ótimo, ela vive mais alguns anos. O que acontece depois de alguns anos? Fica doente de novo. E isso é uma coisa que às vezes, é um realismo que às vezes eu acho que é meio trágico da nossa vida. Às vezes a gente clama por cura. Eu acho legal, porque a gente quer que todo mundo tenha vidas longas. Porque essa é a nossa meta na nossa vida, no final das contas. Que a gente tenha vidas longas,
Mas no final das contas, nós não vamos ficar aqui para semente, né? Nós vamos, se der tudo certo, nós vamos ter uma vida longa e depois nós vamos para a presença do Senhor. Então as curas, elas são limitadas. Mesmo quando nós clamamos por cura de uma pessoa, nós cremos que é para aquele momento. Mas tem coisas maiores. E esse centurião aqui, esse homem, ele está pedindo uma cura para o seu filho, para aquele momento. É uma cura limitada. Só que Jesus, ele pode resolver um problema muito maior. E qual que é o problema que Jesus pode resolver? O problema da morte. Não é só a cura, não. Cura e morre. Não, Jesus, ele resolve a morte. Tira a morte da frente. O último inimigo que ele vai vencer é a morte. Está lá em 1 Coríntios capítulo 15. Ó morte, onde está o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. Né? Mas isso não tem mais força nenhuma contra os cristãos. Não posso ouvir um glória a Deus? Ai, não, sei não. A morte não tem mais poder, posso ouvir um glória a Deus? É isso. Jesus pode fazer tudo, pode vencer a morte. Mas aquele homem tinha uma fé fraca e limitada. Aquela multidão tinha fé fraca e limitada. Queria ver milagres. Eu vejo muitas pessoas falando aqui que as pessoas queriam ver show. Eu acho que o ponto não era esse, que as pessoas queriam ver show. O problema é que elas não enxergavam em Jesus o Salvador. Esse é o grande ponto. Esse é o grande problema, não enxergar quem realmente é o Senhor. E na hora que Jesus dá aquela forçada, o homem ainda insiste. O homem ainda insiste. Ele ainda fala, lá no verso 49, Senhor, venha antes que o meu filho morra. Venha antes que o meu filho morra. Eu acho que na hora que esse homem falou mais uma vez, venha antes que o meu filho morra, eu acho que Jesus deve ter olhado para aquele homem, não, aqui eu estou vendo aquela fé. Essa fé que eu estou precisando. Né? Essa fé. E aí o que vai acontecer? Jesus cura o filho do oficial. Mas olha só o que Jesus faz. Aí que eu acho muito legal o que Jesus faz. A multidão queria ver o quê? Queria ver sinais. Se Jesus fosse junto com o oficial, o que a multidão ia fazer? As pessoas iam junto. Jesus foi? Não. Se Jesus fizesse uma oração zona grande, o povo ia perceber? Sim, né? Jesus faz uma oração zona? Não. Eu estou falando muito dessa oração, porque na cura de Lázaro, na ressurreição de Lázaro, Jesus vai orar. E na ressurreição de Lázaro, ele vai falar assim, Pai, estou orando ao Senhor, mas eu estou orando para o Senhor, não para que o Senhor escute, mas é para que eles escutem. Quando chegar na 7ª pregação, spoiler, né? Spoiler. Jesus faz uma oração para as pessoas ouvirem. É muito legal. Eu faço uma pregação para os outros, para eles escutarem. Né? E é muito engraçado, né? Jesus é Deus. Ele precisa orar para as coisas acontecerem? Ele é Deus. Ele é Deus. Ele fala, as coisas acontecem. Ele é Deus. Aí o que ele fala para o homem? Vá, o seu filho vai viver. Ponto. Muito sutil. Pode ir, seu filho vai viver.
o homem, na hora que Jesus falou isso, aconteceu um milagre. O sinal aconteceu naquela hora. Não foi antes nem depois. Foi exatamente naquele momento. O seu filho vai viver. A multidão nem percebeu direito que as pessoas estavam ao lado. O homem, ele creu. Assim, o homem, ele entendeu o que estava acontecendo ali. E partiu. Mas eu acho interessante, eu quero ressaltar 3 coisas que Jesus fez. Mas antes disso, né? Jesus não. Antes de falar do homem. Jesus, naquele momento, ele curou. Uma coisa que eu quero te falar, meu irmão e minha irmã. Jesus pode todas as coisas. Vou repetir. Jesus pode todas as coisas. Não há limites para o poder de Jesus. E não precisa de show para isso. Ele fala, acontece. Lembra da transformação da água em vinho? Enche e leva. Está transformado. Vá. Não vai morrer. Está curado. Ele é Deus. Amém? E aí, o homem creu. E aí, 3 coisas que esse homem fez. Primeiramente, ele creu na palavra de Jesus. Né? Mas esse creu foi diferente, porque ele não precisou mais que Jesus fosse junto. Ele creu na palavra, sem ver o que estava acontecendo, ele creu. E ali está o princípio da fé. A fé é você crer naquilo que ainda você não está vendo, porque se você está vendo, não é fé. Ele creu naquilo que ele não via, mas ele esperava. Isso é fé. Olha para o seu irmão e fala assim: irmão, a fé é crer naquilo, a fé é crer naquilo que você não vê, mas que você espera. Isso é fé. Entenderam? E ele creu realmente naquele momento. E a fé, ela tem uma característica, porque ela nos faz tomar alguma atitude. E no caso daquele homem foi o quê? Ele falou: nossa, meu filho está curado, eu tenho que ir para casa. E ele foi para casa. Lembra, ele está em Caná da Galileia. Ele tem que ir para Cafarnaum. Quanto tempo para chegar em Cafarnaum? 1 dia de caminhada. Vai lá ele para Cafarnaum. Então ele deve ter passado ali, pegado as coisas dele e foi para Cafarnaum, porque ele só chegou no outro dia à tarde em Cafarnaum. Né? Então foi longe, né? Demorou para chegar na casa dele. E ele foi para Cafarnaum, foi andando. Então ele tanto creu que ele foi olhar o menino dele. E é muito legal o jeito que a Bíblia fala que quando ele estava chegando em casa, os servos dele já encontraram ele no meio do caminho. Nossa, o menino está curado, está bem, que beleza, tal. Né? Então, o creu. A segunda coisa, o obedeceu, né? Que é essa questão de você fazer alguma coisa. A fé, ela sempre te leva a fazer alguma coisa. Crer sem fazer nada não adianta. A fé, ela te faz a fazer alguma coisa. Uma das características, por exemplo, pegar Abraão, pai da fé. Deus, sai da sua terra, da sua parentela. E o que Abraão fez? Saiu. Isso é característica da fé. Você tem que crer, e isso molda as suas atitudes. Molda aquilo que você vai fazer. Molda a forma que você vai viver. Nós vivemos pela fé e não pelo aquilo que nós cremos. E isso nós temos que ter claro. Nós temos que obedecer à vontade de Deus, obedecer aquilo que Deus quer. Isso é a característica de uma vida que vive, de uma pessoa que vive pela fé. E quando ele chegou, foi encontrado pelos seus servos, eles já estão ali todos alegres, é mesmo? Aí eu imagino aquele pai, quando os servos deles falaram que o menino estava bem, ele deve ter corrido para chegar em casa para ver o menino.
E chegou ali e perguntou, não, mas quando que isso aconteceu? Como que foi que isso aconteceu? Aí falaram, olha, isso aconteceu assim, assim. Que horas que isso aconteceu? Aconteceu 1h da tarde. Aí ele fez a conta. Não tinha relógio, tá, irmãos? Então, então ele não foi lá e olhou ali para o relógio dele que estava no braço. Não é assim. Eles falaram que assim, aconteceu ontem à tarde, logo depois do almoço, alguma coisa assim, né? Terceira vigília do dia, né? A hora era um pouquinho mais aberta. Ele pensou assim, nossa, foi exatamente a hora que Jesus falou. Na hora que contaram isso para ele contou para todas as pessoas da sua família o que tinha acontecido no dia anterior. Ou seja, ele testemunhou daquilo que Jesus tinha feito e falado. Esse homem evangelizou a sua família. Não conhecia o evangelho, talvez Jesus não ensinou uma letrinha do que estava na Bíblia, mas ele testemunhou. Isso é um poder grandioso do milagre. E às vezes a gente perde, né, oportunidades de falar do Senhor. Ah, mas eu não sei falar. Não precisa falar daquilo que você não sabe. Fala daquilo que Deus fez com você. E Ele falou ali para as pessoas que estavam na sua casa. Nossa, foi exatamente ontem. Eu estava com Jesus. E Jesus falou que ele iria viver. E foi exatamente nessa hora. E foi nessa hora que o menino foi curado. E sabe qual que foi o resultado de tudo isso? Ele e toda a sua casa creram. Toda a sua casa creram. A salvação chegou para toda a sua casa. Aquele milagre, né, que Jesus escondeu da multidão, porque Jesus fez na surdina para a multidão, que as pessoas da casa do servo não pensaram que era só uma cura maravilhosa, mas pelo testemunho e pela palavra do servo do rei, eles também creram em Jesus. E esse creram aqui é um creram que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. E crendo nele, eles receberam a vida eterna. Ou seja, através daquela pregação, né, através do que Jesus fez, e através daquele milagre, não somente houve cura, mas houve salvação naquela casa. Aleluias! Houve salvação. E é isso que a gente tem que entender. Os milagres, eles vão muito além do que a gente imagina. Não é somente para esta vida, mas sim para além desta vida. Nós não podemos restringir milagres somente a coisas temporais, mas temos que lembrar que o milagre também pode levar a coisas eternas. E foi isso que Jesus fez. Ao olhar a desonra que aquela multidão estava trazendo para ele, não crendo nele, e vendo a salvação agora na casa daquele servo do rei, né, trouxe cura, uma bênção temporal, mas o mais importante, todos ali estarão conosco, né, na eternidade. Amém? Então, o objetivo deste sinal, para a gente já ir para o finalzinho aqui. Primeira coisa, irmãos, João queria mostrar aqui o erro de você buscar somente o milagre, não crer em Jesus como Salvador. Isso é um erro. Eu vejo muitas pessoas, e esse é um problema também de você ficar só mostrando milagre, mostra o milagre, venha porque aqui tem milagre. Interessante, beleza. Mas imagina só, se a gente mudasse essas propagandas, vem aqui tem milagre. Não, fica na tua casa que Deus vai curar você aí na sua casa.
Imagina se a gente fizesse como Jesus aqui. Jesus não curou no meio da multidão. Ele precisava estar na multidão? Cura na sua casa. Jesus vai curar você na sua casa. Não precisa vir para a igreja, não. Fica aí, porque Jesus vai te curar na sua casa. Mas o mais importante é que você creia que Jesus é o Salvador. Essa deveria ser a mensagem. Mas não venha que aqui tem um milagre. E esse é um problema das propagandas que centram a mensagem no milagre e não no Salvador. Jesus combateu exatamente isso. Vocês querem ver o milagre e não estão crendo. E isso, para ele, era uma desonra. Porque não estavam honrando ele como ele deveria ser honrado. Porque queriam um milagre, um milagreiro, e não o Salvador. Por outro lado, existe uma fé verdadeira. A verdadeira fé verdadeira, ela está baseada na palavra. Ela não precisa de sinais físicos. E essa fé verdadeira, ela leva à salvação. Porque ela crê no Filho de Deus. E crendo nele, chega à vida eterna. E esse foi o grande propósito que João trouxe aqui, esse milagre. Como está escrito aqui em João, eu só coloquei uma palavrinha a mais aqui, tá? Em João 20, 31, né? Estes sinais, né? Esses sinais eu coloquei aí, incluí essa frase. Este sinal, né? Esses sinais foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Este é o grande objetivo deste registro. Não para que as pessoas não creiam, entendam exatamente para que serve o milagre. Só um último adendo aqui, a última coisa. Não estou falando aqui que milagre não seja bênção. Muitas pessoas chegam a Cristo por conta do milagre. Jesus utilizava o milagre para mostrar que ele era Deus. Isso não é um problema. O problema é as pessoas só quererem ir atrás de Jesus por causa do milagre e não entenderem quem ele é. O problema não é ter milagres. Tudo bem? Mas a gente tem que entender quem é o Salvador. Através deste milagre. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Mas antes de orar, eu quero que feche os olhos. Eu quero fazer um pequeno apelo para você. Talvez você esteja como aquele pai ansioso, cansado, no limite. E Jesus ainda nos convida, confie na minha palavra, mesmo antes de crer. Lá em João 20, 29, bem-aventurados os que não viram e creem. Jesus ainda faz milagres. Jesus ainda é o Salvador. Você está disposto a dar o próximo passo de fé, baseado na palavra de Jesus? Ele ainda cura. Ele ainda faz sinais. Ele transforma famílias inteiras. E o mais importante, ele ainda salva. Se for essa a sua situação, fale para Jesus nessa oração, enquanto eu estiver orando assim: Senhor, venha, vá, salva minha família, faça uma cura, transforme a minha vida, porque da mesma forma que Ele operou no passado, Ele ainda opera hoje. Creia em Jesus e receba a vida. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer por esta
Palavra maravilhosa, onde nós vimos o Senhor operando um grande sinal, uma grande cura, mostrando quem o Senhor realmente é. E nós cremos em um Senhor que continua operando estes milagres, ainda hoje, vem fazendo curas, transformando famílias, alcançando aqueles membros da nossa família que estão desgarrados, estão no mundo. Ó Senhor, tenha misericórdia deles. Opere, Pai, esses milagres nas nossas famílias, que a nossa família seja como a família deste homem, que viu toda a sua família ser salva, transformada, porque todos creram em Ti. Nós cremos no Senhor, Pai. Transforma, Pai, e traga esta vida, Pai, para as nossas famílias. Traga estas vidas para o nosso meio, Pai, que nós possamos, Pai, ser totalmente transformados. É o nosso pedido, Pai. Nesta noite, em nome do Senhor Jesus, oramos. Amém. Amém. Aleluia.